Queridos, eu queria esclarecer aqui algo bastante interessante. Eu postei o vídeo ontem, remanescentes forçados a sair da IASD, da IAGE, e muitos estão dizendo que eu estou convidando o povo a sair da igreja, a ser desigrejado. Primeiro, Ellen White não nos confiou a mensagem a chamar o povo para sair da igreja Adventista do Sétimo Dia. Segundo, eu ainda congrego na Igreja Adventista do Sétimo Dia, sou membro oficial da igreja. O texto que eu li, a mensagem que foi apresentada foi que os remanescentes, os reformadores que querem viver a reforma, infelizmente serão forçados a sair da igreja que tanto amam, não porque eles querem sair e fundar um novo ministério, mas porque a liderança rejeitará essa reforma, como tem rejeitado. Isso é fato. O IAGE é removido por viver uma reforma, por pregar essa reforma. Outras pessoas que vivem e pregam essa reforma também são removidos. Alguns são disciplinados, como o pastor Samuel Ramos não pode pregar no Brasil, por falar sobre profecia, vivendo essa reforma. Então, o texto que eu li está dizendo que o remanescente que vive essa reforma serão forçados a sair. E isso é fato. Eu não estou aqui chamando ninguém a sair da Igreja Adventista do Sétimo Dia, até porque eu também congrego ainda na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Queridos, o que foi falado aqui é que é isso que vai acontecer e que está acontecendo. Ellen White fala aqui no livro Eventos Sinais, capítulo 11, no segundo tópico, ela diz assim: até mesmo na igreja adventista, temos muito mais a temer o que vem de dentro do que o de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Ou seja, ela diz, a igreja ainda não triunfou, a igreja ainda não alcançou o êxito por causa da própria igreja, que é oposição à sã doutrina, oposição à verdade. Não sou eu que digo nada, é o espírito de profecia. Então, aí fica alguns comentando, irmão, você chegou a um nível de desigrejado chamando o povo a sair. Eu não chamei nada, eu não chamei ninguém a sair da igreja adventista. Mas é fato que os que querem viver a reforma serão forçados a sair como Cristo. Eu li o texto, como os discípulos que foram rejeitados pelos sacerdotes, pelos líderes religiosos da época. Ellen White diz que a história se repete e vai acontecer, e está acontecendo em nossos dias. Quantas pessoas que pregam a verdade, falam essa verdade na nossa igreja e é tesourada, é cortada. Isso é fato. Ou você quer tapar o céu com a peneira? Você não sabe o que a Bíblia diz que chegamos num nível aonde chamamos o que é certo de errado e o que é errado de certo. Essa é a realidade. Aí alguns ficam, não, porque irmãos, e vai adorar a Deus aonde? Está chamando o povo a sair da igreja, a ser desigrejado. Que nível o irmão chegou? Tal? Eu não cheguei nesse nível nenhum, que eu não chamei ninguém a sair da igreja. Lemos o texto e mostramos a realidade. E acontece comigo, onde a gente é rejeitado por pregar a verdade. E aí fica os adoradores de templo, igual os sacerdotes da época, que ficava exaltando o templo de Salomão em vez de exaltar o verdadeiro templo, que era Cristo. E a mulher samaritana, Jesus, quando encontra ela, diz assim, vós dizeis que é em Jerusalém, nossos pais diziam que é nesse monte aqui que devemos adorar, só que vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Jesus olha para ela e diz, mulher, chegou o tempo aonde nem Jerusalém nem neste monte adorareis ao Pai. O verdadeiro Deus quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, seja lá onde for. Seja lá onde for. Então a gente pega, alguns vêm e mandam texto querendo contradizer o texto do próprio Espírito de Profecia. A gente precisa entender o texto dentro de um contexto, não de um contexto só de uma página seguindo a outra, mas de um contexto quando diz assim, porque é preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Se a gente tentar pegar o Espírito de Profecia e jogar em cima de um outro texto querendo contradizer, a gente vai realmente ver contradições. Mas a gente precisa entender o texto de uma maneira mais ampla, juntando todos os textos que Ellen White fala a favor e que fala contra. Olha que interessante aqui. Eu postei aqui no canal e vou ler para você que diz assim,
Olhando para o Alto, página 350, diz assim: Deus tem uma igreja, não uma grande catedral, nem uma instituição nacional, nem são as várias denominações. Trata-se do povo que ama a Deus e guarda seus mandamentos. Apocalipse 12, 17. Continuando, onde Cristo está, mesmo entre os poucos humildes, eis a igreja de Cristo, pois somente a presença do Santo e Altíssimo que habita na eternidade é que pode constituir uma igreja. Aí eu li os textos que a igreja está na condição laodiceana, a presença de Deus não está no meio dela. Falei os textos. Só que aí ficam dizendo que eu estou falando. Não estou falando nada, eu só li os textos. Cada um tem a sua própria experiência com Deus, sua própria comunhão com Deus, e Deus guiará, porque as ovelhas dele ouvirão a sua voz e haverá um só rebanho, um só pastor, quando Jesus voltar. Alguns dizem, você está causando divisão e tal. Não é o que causa divisão, não, é a mensagem do terceiro anjo. Ellen White diz que a mensagem do terceiro anjo, você pode ler Eventos Finais capítulo 12, ela produz separação, ela produz sacudidura. Aí alguns dizem, não, o joio e o trigo serão separados na volta de Cristo. Queridos, no contexto de que um será levado, o outro será deixado, sim. Mas no contexto de separado para adorar a Deus de maneira santa, será antes. Bem antes do fechamento da porta da graça. Por quê? Porque os que querem viver a reforma serão forçados a sair da igreja que tanto amam. Queridos, aí alguns dizem, Deus, isso é profecia. Jesus não apoia ministérios leigos, a Bíblia não apoia, a Ellen White não. Como? Se Cristo tinha um ministério leigo? Cristo tinha um ministério leigo, o Espírito e Profecia deixa claro isso, Ellen White apoia isso. Meu Deus do céu, até quando vamos ser adoradores de templo, esquecendo a verdadeira essência de adorar Jesus e guardar os seus mandamentos? Então eu queria deixar aqui claro esse esclarecimento, porque alguns ficam, o irmão está chamando a sair. Não estou chamando nada. Eu não estou chamando, eu li os textos e falei dos textos apenas. Que Deus tenha misericórdia dos cegos e dos guias cegos. E a Bíblia diz assim, quando um cego guia outro cego, ambos caem no buraco. E essa é a realidade. Quantas pessoas estão sendo guiadas, são cegas e estão sendo guiadas por cegos e estão caindo no buraco e não enxergando. Queridos, compre os livros de Ellen White, leia os livros de Ellen White juntamente com a Bíblia e você vai ver que eu não estou tirando o texto fora do contexto, nem estou chamando ninguém para um pretexto. Eu estou apenas lendo o texto, mostrando a realidade, isso é fato, e querem tapar o céu com a peneira. Sempre foi assim e sempre será, não é verdade? Lamentavelmente. Que Deus abençoe, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Eu tive que fazer esse vídeo rapidinho aqui, nem usei microfone nem nada, só com o celular mesmo, e vou postar na íntegra. Que Deus abençoe você, meu irmão, ore por nós e vamos juntos tocando a trombeta. Vamos juntos proclamando a mensagem. Lembre-se, eu apenas li os textos, não chamei ninguém a sair da igreja, até porque eu ainda frequento a igreja e sou membro oficial, não sou removido nem eliminado. Mas o texto diz que quando a gente quer viver a reforma, seremos forçados a sair da igreja que tanto amamos. Não porque queremos, mas porque seremos expulsos. Cristo disse, vocês serão expulsos das sinagogas. E esse é fato, né? Olha, quem não tomou já é excluído por natureza, né? Já é excluído por natureza, porque não é forçado. Nem o presidente forçou ninguém a. Agora a instituição quer forçar. É lamentável demais. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, né? É isso aí, meu irmão. Um grande abraço, Deus abençoe e tamo junto. Eu sei que tem pessoas maduras, pessoas espirituais que compreendem o que aqui é falado. Não os tolos que, infelizmente, são cegos e guiados por guias cegos.